Olá, hoje é segunda-feira, dia de G5 Entrevista e, claro, sempre um bom bate-papo para você. E hoje nós vamos falar sobre diversidade familiar. A nossa entrevistada é a juíza em substituição da primeira vara de família da comarca de Goiânia, a Luciane Cristina Duarte da Silva. Ela tem muito assunto, hein? Vai falar sobre poliamor, vai falar sobre dupla paternidade, dupla maternidade. Olha, o assunto está imperdível. Doutora, seja bem-vinda aqui ao G5 News, primeiramente. Eu agradeço o convite. Estou aqui para a gente bater esse papo aí, tenho certeza que será interessante. Recentemente a senhora teve uma decisão que causou aí um burburinho, todo mundo ficou espantado pela a forma que a criança foi gerada, que foi uma inseminação caseira, né? Que eu nunca tinha escutado falar, aí eu fui correr pesquisar para saber como que funciona isso, se isso existia mesmo. E na decisão a senhora deu a dupla paternidade, no caso a dupla maternidade para as mães. Primeiramente eu quero saber, o que levou a senhora a dar essa decisão nesse tipo de caso? Primeiramente, sobre a questão da família, o artigo 226 da Constituição fala que a família é a base da sociedade e não do Estado. Então, o modelo hoje de família é dinâmico, Rafael. As leis elas não conseguem, muitas vezes, acompanhar essas mudanças. O que acontece no judiciário é que a gente tem que reconhecer esses diferentes arranjos familiares. Então, a partir do momento que tem duas mães que cuidam de uma criança, que vivem numa relação homoafetiva, cuidam de uma criança desde o nascimento, essa multiparentalidade ela é aceita na jurisprudência, para reconhecer que a criança tem duas mães. Então, uma mãe é biológica, nesse caso, e a outra mãe é socioafetiva. E aí, a gente recebeu a gente não escuta muito falar sobre isso, apesar de já haver várias decisões no país já em relação a isso. Aqui em Goiás, foi o primeiro caso que a senhora julgou? É o primeiro caso que tem na justiça ou isso é comum já? Isso já é comum, não foi o primeiro caso que eu julguei. Talvez o caso repercutiu porque foi uma inseminação caseira e foi desde o início essa multiparentalidade, esse afeto em relação à criança, a socioafetividade, ela foi desde os primeiros dias de vida da criança. Então, a mãe socioafetiva, que era das mães, ela acompanhou o parto da criança. Então, é mãe, só que ela não consegue esse registro com o hospital. Só a mãe biológica. A criança saiu do hospital com o registro da mãe biológica. Então, há outros casos, mas esse caso ele foi um pouco diferente e teve toda essa repercussão, né? Como você falou, muito polêmico, mas muito interessante. Essa inseminação caseira, ela não é legalizada, doutora? Não há uma legalização sobre ela, mas ela também não é proibida. A questão da inseminação caseira, ela ocorre principalmente porque, no caso, geralmente há muitos casais que eles não têm condição econômica de custear uma inseminação artificial feita pelo médico, né? Então, eles decidem por si próprio ali, com os métodos que eles entendem que vai funcionar, e nesse caso funcionou e só resta o direito reconhecer essa situação de fato, voltando naquela questão de que a família hoje, ela é baseada no afeto e não mais apenas na relação biológica. Além da relação biológica, eu acho que o afeto, o amor, há uma relação de amor, de afeto. O Estado ele tem que reconhecer esse modelo familiar. E a gente, quando fala em inseminação caseira, a gente fala também em sonho, né? Porque muitas famílias, principalmente nesse caso, homoafetivas, não têm condições de ter um filho. Alguns adotam e outros querem ter um filho mesmo com do próprio sangue. Verdade. E sem condição financeira, fica muito difícil, porque a gente sabe que são procedimentos caríssimos, né? Sim, com certeza. E eu acredito até que esse caso tenha sido isso, porque foi uma inseminação caseira e não deixa de ser uma história de amor, uma história familiar bonita, né, doutora? Sim, com certeza. É baseado, como eu falei, nessa questão do afeto.
A nossa Constituição Federal, ela é um pouco engessada nessa questão do modelo familiar, até pela época dela, é antiga, retrata um pouco ali o Código de 1916, em que a família era baseada no matrimônio e aquela família com um núcleo duplo, o pai, a mãe e o filho, a família tradicional. Hoje, pelo censo até recente do IBGE, esse tipo de família se torna cada vez menos acentuado, menos frequente, percentualmente falando, porque a gente tem vários tipos de modelo familiar. Família formada por relações homoafetivas, família monoparental, feita por uma mãe e um filho, um pai e um filho apenas, né? Principalmente nesse modelo de família monoparental, as mulheres elas lideram esse modelo, que são aquelas mulheres que criam as crianças sozinhos, os filhos sozinhos. É o chamado pai e mãe, né? Pai e mãe. Então a gente tem assim vários tipos de modelo. Tem aquele modelo de família que é o tio e um sobrinho, anaparental. Ou seja, é um tio e sobrinho que moram juntos, eles não têm outros familiares, eles são uma família. Então a gente tem essa questão de que esses arranjos familiares, eles são reconhecidos até com base no princípio da dignidade da pessoa humana. E a senhora falando sobre essa diversidade de famílias que hoje se apresentam, se apresenta à sociedade, aí chama atenção. Tem família que é composta pelo homem, a mulher e um cachorro, né? Tem família Sim. que são 2 homens e um cachorro que é o filho, né? Que o pessoal fala filho de patas. Então, hoje a justiça já começa a reconhecer também esse tipo de família, no caso de uma separação, ter uma guarda compartilhada do animal. Como que chama essa família, doutora? Sim, o STJ, ele tem reconhecido esse tipo de família e ele tem usado a alcunha de família multiespécie. É aquela família que possui um pet e esse pet ele faz parte da rotina familiar. Rafael, a gente pode andar nos shoppings aqui de Goiânia e ver os cachorros lá dentro de um carrinho com roupas coloridas. Ai, de que não deixa o cachorro entrar, né? Exatamente, aquele cachorro faz parte da rotina familiar. E o que acontece? A gente tem que reconhecer, porque vai chegar processo e chega processo. Tem processo aqui em Goiás? Tem processo em Goiás. É mesmo? Em que tá lá, ocorre a separação, porque isso faz parte da vida, né? Um divórcio, a separação. E aí eles discutem essa questão da guarda dos pets. E o STJ falou, olha, pela classificação do Código Civil, ele seria um semovente, um bem móvel. Uhum. Só que culturalmente, nessa evolução, o cachorro não é um bem móvel. Ele tem a questão do afeto, ele está na rotina, ele tem essa sensibilidade. Então, hoje se decide essa questão. Já tem decisão no STJ, em vários processos aqui de Goiás, a respeito da convivência. Separou, como vai ser a convivência? Finais de semanas alternado, vai ficar com um. Vamos a chamada guarda compartilhada. Vamos dividir as despesas como se fosse equivalente à pensão, porque um cachorrinho ele tem despesa, né? Hoje tem até plano de saúde para cachorro. Então o STJ tem usado essa expressão, inclusive está na doutrina também, que é família multiespécie, que tem um animal, que é o pet, fazendo parte da rotina familiar. A senhora já chegou à conclusão de algum processo em relação a esse processo família multiespécie? Já, teve um acordo nesse caso, teve um acordo judicial, foi feito um acordo nesse sentido. Da guarda compartilhada também. Da guarda, eles fizeram um acordo e tem processos em andamento. A senhora já viu algum processo, por exemplo, que alguém perdeu a guarda do animalzinho? Pois é, eu até fiquei pensando como seria num caso litigioso, né? Como é que nós decidiríamos? Porque com a criança a gente geralmente faz perícia psicossocial, aí alguém deu a ideia. E fica muito com a mãe, né? A maioria dos casos ficam com a mãe, as crianças. Hoje a gente tem um princípio da isonomia, né? Que se vê tanto o pai quanto a mãe têm direitos iguais. Mas é óbvio, por uma questão mesmo biológica, a maior parte das crianças ficam com a mãe. Mas nesse caso dos pets, assim, nós teremos que ter ainda, a jurisprudência não está ainda preparada para verificar como vai ser essa forma. Aí até uma vez eu brinquei, não, eu vou ouvir o dono do pet para ver quem é que está cuidando, quem é que leva o pet para tomar banho. Então a gente tem que evoluir e tentar ver como é que nós vamos decidir esses casos em que houver litígio, não houver acordo. Mas teve um caso na Argentina
que me chamou muita atenção. Eu estava pesquisando para esse bate-papo, para essa nossa entrevista, e vi que lá uma juíza decidiu da seguinte forma: uma mulher que era casada com um homem, ela teve um filho e até então ele achava que esse filho era dele, né? E aí ela desconfiou que não, que a paternidade, que era do ex dela. Ela tinha essa dúvida, fez um DNA e constou que realmente a criança era filho do ex, só que era criada pelo atual. E a juíza decidiu o seguinte: essa mulher faleceu um tempo depois, o pai foi em busca da justiça para tentar conseguir a paternidade, e a justiça conversou com os dois, com as duas partes, e eles entraram num acordo. Então a criança passou a ter 2 pais, inclusive na certidão de nascimento. A minha pergunta, aqui em Goiás, tem casos parecidos? Tem casos parecidos. Nós falamos no início, né, abrimos aqui falando sobre a dupla maternidade voluntária, né, não há litígio, as duas mães querem. Nesse caso, pode haver também a dupla paternidade. Nesse caso, por imposição judicial ou por acordo das partes. A questão, Rafael, é que hoje nós temos 2 tipos de paternidade ou maternidade. Biológica, laços sanguíneos, e a socioafetiva, que é baseada no afeto. É aquela frase que a gente ouvia lá dos nossos avós: pai é quem cria, mãe é quem cria. Então nenhum dos dois tem mais nem menos direito. Não, a paternidade biológica e socioafetiva, elas são equivalentes. Elas são baseadas no princípio da igualdade. Elas não têm tratamento diferenciado hoje para a jurisprudência brasileira. Então, por exemplo, se há uma criança e o pai registral descobre por um teste de DNA, ou ele vai na justiça e desconfia que ele não é o pai biológico, ele é o pai registral, ainda assim os juízes vão verificar se ele não tem socioafetividade com a criança, através de perícia psicossocial. Se para a criança e até para o pai ele é um pai socioafetivo, a ideia é deixar os 2 pais no registro da criança, o biológico e o socioafetivo. Porque esses processos de guarda, eles são decididos no melhor interesse da criança. Então, nós temos, por exemplo, hipoteticamente, um pai que cria a criança, que vai nas festas do Dia dos Pais, que leva na escola, de repente descobre que ele não é o pai biológico, mas ele é o pai socioafetivo, a criança chama ele de pai. E se ele falar assim: eu descobri que eu não sou o pai biológico, eu não quero mais ter meu nome na certidão de nascimento da criança, isso a justiça acata esse pedido ou não? Depende do processo, né? Nós estamos falando aqui pela jurisprudência. Se houver no caso, aí a jurisprudência fala isso, a questão da alegação de que há uma socioafetividade, isso provavelmente será debatido e investigado no processo através de uma perícia psicossocial. Se houver socioafetividade e houver essa caracterização da paternidade socioafetiva, e dentro dali do processo, do contraditório, ampla defesa, pode ser sim que a criança fique com 2 pais no registro. O biológico e o socioafetivo, como eu falei, não há distinção entre as 2 paternidades. Então não é simplesmente, eu não sou o pai, não quero tirar meu nome do registro. Não é simplesmente não assim. É. Então, vai depender da idade da criança. Se ele era um pai socioafetivo que participava, a criança chamava ele de pai, pelo melhor interesse da criança. Porque a criança, de repente, não, esse aqui não é seu pai, você não vai me chamar ele de pai. Já há um vínculo socioafetivo construído ao longo dos anos. Então, é possível, sim, ter essa dupla paternidade, como esse caso que você citou aí da Argentina. E a gente já tem processo também em Goiás sobre isso. Mas existe o inverso. Nesse caso aí, por exemplo, descobriu o pai biológico. E existiu o pai, achava que era biológico, mas descobriu que era afetivo. Registrou, que criou esse vínculo afetivo. O pai biológico não tem esse laço afetivo. Mas ele é biológico, então ele tem uma paternidade consanguínea. Então ele é o biológico, ele tem o direito ali de ter o nome no registro. Se ele não quiser, já que o pai foi criado por um outro homem... Aí não vai virar nem caso de justiça. Porque aí nem vai, né? Ele não vai.
Aí que a criança... A não ser que a mãe queira obrigar, né? Se aí tiver um processo, porque o judiciário ele só atua, né, com o processo. Aí, no caso, se a mãe entrar, ele vai ser obrigado a registrar. Sim, porque ele é o pai biológico. Ele é o pai biológico. Não tem então, as duas paternidades, como eu falei, elas se equivalem dentro desse modelo plural, democrático, né, vários arranjos familiares. Então, é essa questão. A gente tem, por exemplo, também a questão de famílias recompostas, né? Dentro desse arranjo que eu falei de alguns modelos, recomposta é aquela que a mulher e o homem já são separados, vem de um outro casamento, traz os seus filhos, junta todo mundo. Então, para você ver que aquela família matrimonializada, que é o casamento civil, ela não é mais um modelo, inclusive um modelo que se acentua hoje. Não, hoje é assim, tantos arranjos, tantas conformações familiares que o direito tem que correr atrás, porque como eu falei, essa questão do direito, ele vai olhar os casos concretos que batem o judiciário e a lei nem consegue acompanhar, mas a jurisprudência tem que acompanhar pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição. O judiciário tem que dar uma resposta. Ainda que não tenha solução, ele vai por analogia. Então, assim, a gente está falando de uma evolução nas últimas décadas, assim, substancial. A união estável, né? Hoje o casamento de homoafetivo hoje é possível, né? Esse casamento. Isso foi decisão do STF. Né? Pode-se criticar o ativismo judicial, mas foi o STF que concedeu vários direitos, inclusive o casamento homoafetivo. Até porque alguém não tem que decidir, tem um processo ali, é preciso decidir. Tem que decidir. Não tem que esperar o Congresso aprovar uma lei, sim, uma burocracia, uma discussão, um debate, inclusive que tem projetos que estão lá há anos e não evoluem. Rafael. E aí as pessoas estão em busca de uma resposta e cobrando da justiça um posicionamento. Porque a partir do momento que o STF disse, olha, a união homoafetiva é entidade familiar equivalente à união estável, aí houve a regulamentação depois, via judiciário, STF, CNJ, para o casamento homoafetivo. Porque como que nós não vamos reconhecer uma realidade? Por que haveria um tratamento diferenciado? Porque só o homem e a mulher com filho poderiam casar, o casamento civil. Então, hoje, assim, as pessoas até acham que existe uma lei, não existe. Ainda não tem lei. É um entendimento, né? É um entendimento, regulamentação do CNJ, e é possível esse casamento homoafetivo. Então, família é realidade, é afeto. Eu digo, é família, é afeto. Tem afeto, eles vivem ali em comunhão de interesse, regido pelo amor, é família. Eles precisam de proteção. É isso, Rafael, nessa parte aí é muita questão interessante, a gente poderia, assim, falar de várias coisas aí, mas vamos continuar. A senhora está falando exatamente da questão da família tradicional, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui. É óbvio que ninguém falou para a senhora isso, porque senão a senhora mandaria prender, ninguém vai ter essa coragem, mas eu sei que chega para a senhora algumas informações. A gente está falando de um casal homoafetivo, né, no caso daquela decisão da inseminação caseira, e da dupla maternidade. O que chegou para a senhora de reflexo dessa decisão? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo preconceituoso, racista, a gente passou um momento turbulento em relação ao conservadorismo, né? Esse confronto de pensamentos. O que a senhora recebeu em relação a isso de fora? Chegou para a senhora, assim, mais polêmica ou mais apoio? Não, o que eu li foi das redes sociais. Né? Isso, os comentários, isso é bom, eu adoro ler comentário. Eu tento não ler, mas eu vi um comentário assim, um pouco preconceituoso, né? Que era no seguinte, mas a criança vai querer isso para ela no futuro, ter duas mães e sofrer bullying, ou seja, algo que a pessoa está tentando criar um problema que a criança ainda é um bebê, né? Era um bebê. Então, assim, então é uma questão que a gente poderia pensar, gente, assim, criar uma situação que ainda nem sabe o que vai acontecer. E o que adianta uma criança também ser criada por um pai e uma mãe e não ter um amor, não ter uma vida harmônica? Uma criança criada pelo pai e pela mãe
que presencia violência. Violência doméstica, que a gente tem tanto no estado de Goiás. Exatamente, que vê o pai bater na mãe, que vê a mãe bater no pai, que não tem respeito dentro de casa. Não é um modelo fechado que vai garantir que essa criança vai ter um desenvolvimento saudável, né? Não, é assim, totalmente preconceituoso. Porque eu acredito que nessa situação, o amor, ela ser desde pequena orientada, explicar para ela a situação, eu acho que isso é o que importa, que é uma realidade. O judiciário, nós como humanos, como pessoas, não podemos ignorar e nem ter preconceito com essas situações, porque elas existem. É só pegar o censo aí, o último censo do IBGE, e ver as conformações familiares. São diversas, é plural, é democrático, tem de todo tipo. Até uma pessoa só, morando só, pode ser considerado família. Exatamente. Se ela tem ela mesma, ela tá ali, tem uma casa, por que ela não é uma família? E essa pessoa que falou isso, é muito interessante o argumento de alguns, principalmente quem tem muito preconceito, de que, porque a criança foi criada por dois pais, ela vai ser homossexual, ela não vai ser heterossexual, porque o pai vai influenciar. Se isso fosse tão verdade, não existiria o homossexualismo, porque todo mundo veio de uma relação entre homem e mulher, então todo mundo seria heterossexual. Não existiria isso, então. É verdade. Se fosse a questão da influência. Não tem qualquer fundamento essas alegações. Mas, de um modo geral, foi, assim, uma repercussão muito positiva, sabe? E como juiz, juíza na vara de família, isso permite você viver, conversar com as pessoas, ouvi-las e ver que isso é uma realidade, não é o direito que está criando, não. Isso é realidade, é um modelo plural, ele existe, essas pessoas só querem proteção. Se não fosse a jurisprudência avançar, a criança ia ser criada pela mãe biológica e pela socioafetiva, o registro dela só teria a mãe biológica. E aí, como é que fica a questão patrimonial? Depois a mãe socioafetiva morre, como é que vai ficar a sucessão, a partilha de bens, o direito? Então, não é uma questão só para fazer ficar bonitinho, não, é uma questão sucessória no futuro, incluindo o plano de saúde. Inclusive, tem muitos casos desses que a criança fica desamparada porque não conseguiu registrar nessa questão de dupla maternidade. Quantos casos não existem por aí? E essas matérias, elas ajudam também as pessoas a conhecerem o seu direito, porque quantas pessoas, eu acredito, não vão atrás desse registro, entendeu? Desse reconhecimento. E quem não sabia que isso era possível, hoje já sabe, pode procurar os seus direitos e ter assegurado pela justiça, inclusive. Sim, com certeza. Então, é uma questão de, se eu não reconheço e eu faço vista grossa para aquela situação, isso o Estado juiz, essas pessoas ficam desamparadas. Entendeu? Então, é uma questão de reconhecer no melhor interesse da criança, para que ela, num futuro, além dessa questão do nome, que é importante, a gente acha que não, mas ter um nome ali, ter uma situação reconhecida, tem essas questões que podem acontecer numa separação. É uma questão jurídica, social e de empatia, né? Também acho, porque você viver... eu não tenho... você tem duas mães. Eu imagino assim, a criança adolescente, você tem duas mães, mas quem está no seu registro? A gente não tem ideia do que é essa questão de empatia, de trocar de lugar, o quanto é importante para as pessoas regularizarem essa questão de nome de pai, nome de mãe. Isso é muito importante para a pessoa, porque é o íntimo dela, é a dignidade humana dela, é o direito dela ter esse reconhecimento. E a própria Constituição, por exemplo, na questão das relações homoafetivas, proíbe qualquer discriminação em relação à orientação sexual, tudo. Então, se é uma questão muito lógica, se o direito ele reconhece as relações homoafetivas como equivalente a um casal feito por um homem e uma mulher, os filhos deles e tudo que decorrer dessa relação precisa ter proteção também jurídica, como é essa questão da dupla maternidade nesse caso. Doutora, só para a gente encerrar, há muitos casos
parecidos com esse, que chegam pela defensoria pública, de pessoas menos favorecidas? Ou a maioria vem para um processo... Muitos é da defensoria, principalmente porque o volume das varas de família hoje é muito pela defensoria pública, né? Que faz, com certeza, esse caso papel. Aqui foi pela defensoria pública. Foi pela defensoria pública esse caso. Chegam muito porque são pessoas que precisam, que não têm condições de pagar advogado, que não têm condições de pagar um exame de DNA, porque a partir do momento que vai pela defensoria, tudo vai ser gratuito, né? Feito pela assistência judiciária, uma perícia psicossocial, se for o caso. Muitos casos são pela defensoria pública, a maioria. Essas pessoas, antes da decisão, elas passam por um psicólogo, elas conversam com um psicólogo, elas passam por algum tipo de... Quando a gente verifica que há um litígio, não há uma segurança ali para se decidir, é feita uma perícia psicossocial ou um estudo social do caso. Então, depende de cada caso, realmente. No caso desse processo, assim, ele tinha muitas provas, né? Porque desde o nascimento, desde a concepção. E outra coisa, elas tinham uma escritura de união estável. O casal fez a escritura de união estável muito antes do bebê nascer. Então, o que a gente tem é aquela relação consolidada, uma relação sólida. Então, aí é como eu falei, só reconhecer é o último. Rafael, eu sei que você está encerrando, mas eu queria só tocar num ponto que eu anotei aqui, que é interessante. Pode tocar em todos, a gente tem tempo aqui. Que é a questão das uniões poliafetivas, né? Que é o poliamor. Eu achei até que você fosse tocar, mas eu trouxe o assunto. Não, vamos lá. São aquelas uniões feitas por 3 pessoas, 4 pessoas e tal. Que muita gente critica, inclusive. Muita gente critica, mas vamos ver como é que tá. Muita gente critica, mas tá muito amor. Tá. Mas assim, há 2 registros feitos em cartório no Brasil, né? Que é Tupã, São Paulo, e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foram os 2 primeiros escrituras feitas dessas relações polioafetivas. Depois disso, o CNJ, em 2018, suspendeu todas as escrituras no cartório. Então, assim, hoje, pelo direito, não é permitida a escritura pública por 3 pessoas. Isso porque a nossa noção de casamento e união estável, ela tem fidelidade, né, lealdade. Então, é algo que não se admite, assim, o poliamor, não se admite. Eu acho, assim, que no futuro vão ter que discutir essa questão. Vai ter mesmo, porque se os 3 forem fiéis uns aos outros, tem né? isso, mas hoje está proibida a escritura pública do poliamor, né? Porque a nossa base, a nossa cultura é na monogamia, né? Isso. Então eu achei que é interessante. Inclusive, fora disso, é crime, né? Exatamente. Então acho que... Mas aí, gente, aí tem um outro lado, pra senhora ver como é desafiador, né? É desafiador, porque quis trazer para mostrar. 3 ou 4 pessoas podem fazer ali um pacto de união de que o relacionamento é só entre os 4. Então, isso não é uma infidelidade, se os 4 concordam, por exemplo. É polêmico, Rafael. Vamos trazer a senhora para falar só sobre isso aqui. Tá certo. Doutora, muito obrigado por a senhora participar. Espero que a senhora tenha ficado à vontade aqui. O microfone está aberto. Se tiver mais alguma coisa que eu não perguntei, pode ficar à vontade. Então, Rafael, foi ótima a conversa, foi um papo, eu acho que deu para todo mundo entender, né? Porque a gente tenta falar assim, uma linguagem bem do dia a dia, mas família é aquilo, é do dia a dia. De uma forma ou de outra, a gente conhece alguém que viveu ou já viveu. É uma matéria que é do dia a dia, impacta, sim, qualquer pessoa comum, simples, qualquer pessoa que nem tenha tanto conhecimento. Esse é o direito de família, esse é desafiador. Eu quero agradecer vocês, foi super interessante a conversa, foi um bate-papo mesmo, Rafael, estou à disposição. Obrigada. Então tá, vamos trazer a senhora para falar de poliamor aqui. E aprofundar nos pets também. E nos pets também, sim, que o nosso tempo foi curto aqui. Mas para você que nos acompanha, eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência e falar para você, fique ligado, porque vão sair os recortes dessa entrevista, polêmica, mas você também pode assistir essa entrevista completa em www.g5news.com.br. Para você, até o nosso próximo encontro.